Torcedor vascaíno, a quarta-feira já amanheceu diferente, com aquele clima que só clássico consegue trazer. O relógio vai avançando e a expectativa só aumenta, porque mais tarde, quando a bola rolar às 9h30 da noite no Maracanã, não vai ser apenas mais um jogo. É Vasco da Gama contra Fluminense, é confronto direto, é teste de nervo, de postura, de ambição dentro de campo. E quando se trata de um duelo desse tamanho, cada detalhe importa, cada escolha pesa e cada lance pode mudar completamente o rumo da história. Antes mesmo da bola começar a rolar, já tem motivo para o torcedor cruzmaltino ficar de olho e até se encher de orgulho. A base do Vasco segue mostrando força, revelando talentos que começam a chamar atenção não só dentro do clube, mas também fora dele. Dois nomes em especial estão ganhando destaque e carregando consigo uma expectativa enorme para o futuro. Rodrigo Júnior e Alan Santos, jovens do Sub-17, foram convocados para representar a seleção brasileira em um torneio internacional na França. É o tipo de notícia que anima, porque mostra que o trabalho nas categorias de base está dando resultado e que o Vasco segue formando jogadores com potencial de fazer história. E quando a gente olha para o presente, o cenário no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção, mas já traz sinais de esperança. O Vasco não ocupa mais a última posição, o que já representa um alívio momentâneo, mas a situação continua apertada. A equipe está ali no meio de uma disputa intensa, com poucos pontos separando tanto a zona de rebaixamento quanto uma possível aproximação de competições internacionais. É aquele equilíbrio perigoso, onde uma vitória pode mudar completamente a perspectiva e uma derrota pode complicar tudo de novo. O jogo de hoje aparece como uma oportunidade clara de dar um salto na tabela. Se conseguir os 3 pontos, o Vasco pode ganhar fôlego, subir posições e começar a olhar mais para cima do que para baixo. E o mais curioso é que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas até aqui, o desempenho dentro de campo vem trazendo motivos para acreditar. O time tem criado muito, tem conseguido chegar ao ataque com frequência e tem mostrado uma evolução que não passava tanta confiança em outros momentos da temporada. Os números deixam isso evidente. O Vasco é uma das equipes que mais cria chances de gol no campeonato, com uma média alta por partida. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão de jogo sendo construído, existe uma ideia sendo aplicada e, aos poucos, os jogadores vão se adaptando a essa proposta. O problema, que antes era falta de eficiência, começa a dar sinais de melhora. O time não só chega, mas também começa a transformar essas oportunidades em gols, algo fundamental para quem quer brigar por algo maior. Muito disso passa pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica. A equipe está mais organizada, mais equilibrada e, principalmente, mais competitiva. O sistema defensivo, que era alvo constante de críticas, mostra evolução. Jogadores que antes transmitiam insegurança agora parecem mais firmes, mais concentrados, entendendo melhor suas funções dentro de campo. E isso muda completamente o comportamento do time, porque quando a defesa passa confiança, o restante da equipe joga mais leve. No meio-campo, a presença de um jogador como o Thiago Mendes tende a fazer diferença. É um atleta que dá sustentação, que ajuda na marcação, mas que também tem qualidade para iniciar jogadas. Ao lado dele, outros nomes vão ganhando espaço e mostrando serviço, formando um setor mais consistente. Mesmo assim, ainda é possível perceber que o time busca um encaixe ideal, principalmente na criação. Falta aquele jogador que assuma de vez a responsabilidade de organizar o jogo, de pensar a partida, de dar o último passe com precisão. E aí entra uma questão importante. O Vasco tem optado por um meio mais povoado, com jogadores que ajudam na marcação, mas que também tentam contribuir na saída de bola. Isso traz equilíbrio, mas ao mesmo tempo limita um pouco a criatividade. É uma escolha estratégica, que faz sentido dentro do contexto atual, mas que evidencia a necessidade de um atleta com características mais ofensivas, alguém que consiga fazer essa ligação entre o meio e o ataque com mais naturalidade. Na frente, o time mostra alternativas interessantes. Pelos lados do campo, existem jogadores com velocidade, força física e capacidade de desequilíbrio. Isso é essencial, principalmente em jogos grandes, onde o confronto individual muitas vezes decide.
E existe um nome que começa a gerar expectativa no torcedor, um jogador que ainda não mostrou tudo o que pode, mas que carrega um potencial enorme. A questão física tem sido um obstáculo, já que ele chegou sem uma preparação ideal, vindo de um período sem ritmo de jogo. Mas a tendência é que, com o tempo, ele ganhe condição e passe a ser uma peça importante dentro do elenco. E se esse encaixe acontecer, o Vasco pode ganhar uma arma poderosa para a sequência da temporada. Porque quando você tem jogadores rápidos, fortes e capazes de agredir a defesa adversária, o cenário muda completamente. E olhando para o adversário de hoje, existem espaços que podem ser explorados. O sistema defensivo do Fluminense tem mostrado fragilidades, principalmente em situações de confronto direto, e isso pode ser um caminho para o Vasco tentar se impor. A expectativa, portanto, é de um jogo intenso, disputado, com um Vasco mais confiante, mais organizado e disposto a aproveitar a oportunidade de crescer na competição. O clássico chega em um momento decisivo, onde cada ponto começa a ter um peso ainda maior, e a resposta dentro de campo pode dizer muito sobre o que esse time pode alcançar daqui para frente quando a gente aprofunda ainda mais essa análise. Fica claro que esse Vasco começa a ganhar uma identidade que o torcedor há muito tempo vinha cobrando. Não é mais um time perdido em campo, sem direção, sem saber o que fazer com a bola. Existe uma ideia, existe um comportamento coletivo que vai se fortalecendo a cada partida. E isso é visível principalmente na postura dos jogadores, que hoje parecem entender melhor o que o jogo pede em cada momento. A evolução individual também chama atenção. Tem jogador que antes era alvo constante de críticas e que agora vem entregando atuações mais seguras, mais consistentes. O sistema defensivo, por exemplo, mostra uma mudança de atitude. Os zagueiros estão mais firmes, mais atentos, evitando erros que antes custavam caro. É aquele tipo de ajuste simples, mas que faz toda a diferença ao longo de uma competição tão equilibrada quanto o Campeonato Brasileiro. No meio-campo, o crescimento de algumas peças é evidente. Jogadores que antes pareciam limitados agora estão conseguindo cumprir melhor suas funções, ocupando espaços com mais inteligência e contribuindo tanto na marcação quanto na construção. Isso dá ao time uma base mais sólida, algo essencial para enfrentar adversários diretos como o Fluminense. Só que, ao mesmo tempo, ainda existe aquela sensação de que falta algo a mais, principalmente na criação. Falta aquele jogador que chama a responsabilidade, que acelera o jogo quando necessário, que enxerga espaços onde poucos conseguem ver. E essa ausência acaba influenciando diretamente na forma como o time se organiza ofensivamente. Muitas vezes, o Vasco precisa recorrer às jogadas pelos lados, explorando a velocidade e a força dos seus pontas. Isso funciona, principalmente quando há espaço para atacar, mas em jogos mais fechados pode se tornar previsível. Por isso, a busca por esse equilíbrio entre marcação e criatividade segue sendo um dos principais desafios da equipe. Mesmo assim, o ataque tem mostrado sinais positivos. Existe movimentação, existe intensidade, existe vontade de decidir. E isso já é um avanço importante. Jogadores que antes pareciam desconectados do jogo agora participam mais, se apresentam como opção, tentam algo diferente. Essa mudança de postura faz com que o Vasco se torne mais perigoso, mais difícil de ser marcado. E aí entra um ponto que pode ser decisivo para o jogo de hoje. O confronto físico. O Vasco tem um elenco que, quando está bem preparado, consegue impor um ritmo forte, pressionar o adversário e ganhar disputas individuais. E isso pode ser uma vantagem importante, principalmente contra uma equipe que tem mostrado dificuldades nesse tipo de situação. Se conseguir explorar bem essa característica, o time pode criar oportunidades valiosas ao longo da partida. Existe também uma expectativa grande em torno de jogadores que ainda não tiveram sequência, mas que podem aparecer como surpresa. Aqueles nomes que ficam ali no banco, esperando a chance, e que podem mudar o jogo quando entram. Em clássico, isso é muito comum. Às vezes, um detalhe, uma substituição, uma jogada individual é o suficiente para definir o resultado. E o torcedor sabe disso. Sabe que clássico não se joga, se decide. É um tipo de partida onde o emocional conta tanto quanto a parte tática. Por isso, manter o foco, a concentração e a disciplina ao longo dos 90 minutos é fundamental.
Qualquer vacilo pode ser fatal, principalmente contra um adversário que também tem qualidade e sabe aproveitar oportunidades. Do outro lado, o Fluminense chega pressionado, com questionamentos sobre o desempenho defensivo e a consistência ao longo dos jogos. Isso pode pesar, principalmente se o Vasco conseguir impor seu ritmo desde o início. Um começo forte, com intensidade e presença no campo de ataque, pode mexer com o psicológico do adversário e abrir caminhos para um resultado positivo. E é justamente esse tipo de cenário que o torcedor vascaíno espera ver. Um time corajoso, que não se intimida, que entende a importância do jogo e que entra em campo com a mentalidade de quem quer vencer. Porque mais do que os 3 pontos, um resultado positivo em um clássico pode representar uma virada de chave na temporada, pode dar confiança, pode fortalecer ainda mais esse processo de reconstrução que está em andamento. A sensação é de que o Vasco está no caminho certo, mesmo que ainda existam ajustes a serem feitos. O importante é que o time mostra evolução, mostra competitividade e começa a dar sinais de que pode brigar por algo maior. E jogos como o de hoje são fundamentais nesse processo, porque colocam à prova tudo aquilo que vem sendo trabalhado. Agora é esperar a bola rolar, ver como o time vai se comportar dentro de campo e acompanhar de perto cada detalhe dessa partida que promete ser intensa do começo ao fim, com dois lados buscando afirmação e com o Vasco tentando transformar expectativa em resultado dentro de um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro. E dentro desse contexto todo, tem um fator que não pode ser ignorado: a confiança do torcedor. Aos poucos, ela está voltando. Não é ainda aquela empolgação total, mas já existe uma esperança diferente, uma sensação de que o time pode competir de igual para igual. E isso muda completamente o ambiente. O jogador sente quando a arquibancada acredita, quando o apoio vem mesmo nos momentos difíceis, e isso pode fazer diferença principalmente em um clássico, onde a energia do estádio pesa. Outro ponto que chama atenção é a postura fora de casa que o Vasco vem adotando, mesmo jogando no Maracanã, que também é sua casa. O time não tem mais aquela atitude passiva de esperar o adversário. Pelo contrário, tenta se impor, busca o jogo, pressiona quando possível. Isso mostra uma mudança de mentalidade importante, algo que pode ser determinante para não deixar o Fluminense crescer na partida. E claro, tem sempre aquele detalhe tático que pode surpreender. Uma mudança de posicionamento, um jogador atuando em uma função diferente, uma estratégia específica para explorar alguma fraqueza do adversário. Esse tipo de ajuste muitas vezes passa despercebido antes do jogo, mas dentro de campo pode ser o diferencial. E com o que o Vasco vem mostrando recentemente, não seria surpresa ver alguma variação que pegue o rival desprevenido. Também vale destacar a importância de começar bem a partida. Em clássico, sair na frente muda completamente o cenário. Obriga o adversário a se expor, abre espaços e permite que o time controle melhor o ritmo do jogo. Por isso, os primeiros minutos tendem a ser intensos, com muita disputa e pouca margem para erro. É ali que se define o tom do confronto, é ali que se começa a construir o resultado. E no fim das contas, tudo se resume à atitude dentro de campo. Mais do que esquema, mais do que nomes, o que decide é a entrega. Se o Vasco conseguir manter a concentração, jogar com inteligência e aproveitar as oportunidades que criar, tem tudo para sair desse clássico com um resultado que pode marcar um novo momento na temporada, reforçando ainda mais essa evolução que começa a aparecer rodada após rodada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Sussurros começaram a circular pelos bastidores do futebol brasileiro, carregando aquele tipo de intriga que costuma acompanhar grandes nomes e movimentos silenciosos de capital. Enquanto Marcos Faria Lamachia surge como um novo interessado na SAF do Vasco, uma história ainda mais curiosa veio à tona, uma que sugere concorrência invisível e a presença de uma figura lendária. Lamachia, experiente no setor financeiro e CEO da Blue Star, é visto como um candidato estratégico e bem preparado. Sua ligação familiar com o Palmeiras adiciona um componente político relevante a uma negociação já delicada. A situação do Vasco, marcada por dificuldades financeiras e uma estrutura societária fragmentada, transformou o clube em alvo de investidores com ambição e disposição para assumir riscos.
No entanto, longe dos holofotes, fontes indicam que pode ter existido um outro interessado, alguém que jamais oficializou sua presença. Segundo rumores que ganham força, uma empresa discreta, operando de forma reservada, estaria analisando a mesma oportunidade. O detalhe que chama atenção é a possível ligação dessa estrutura com Ronaldo Fenômeno, cuja atuação nos bastidores do futebol vem crescendo nos últimos anos. Não há confirmação, e talvez nunca haja. Ainda assim, a simples possibilidade de Ronaldo ter se posicionado como um concorrente silencioso de La Masia acrescenta uma camada fascinante à narrativa. Trata-se de um movimento que reflete uma tendência maior, a de ídolos históricos buscando protagonismo fora das quatro linhas, agora influenciando decisões que moldam o futuro dos clubes. Para o torcedor vascaíno, é mais um capítulo em uma trajetória marcada por incertezas, expectativas e disputas de poder que nem sempre vêm a público. Se essa suposta investida rival existiu de fato ou não, permanece em aberto. Mas, como tantas vezes no futebol, onde há fumaça, pode haver muito mais prestes a ser revelado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.